Irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Vamos colocar de pé e vamos orar? A gente dá início aqui à nossa escola. Já passamos 3 minutinhos ali do horário, então vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais um dia, mais um domingo, Senhor, mais um dia do Senhor, para prestarmos os nossos serviços a Ti, ó Deus, aprendermos a Sua palavra, cultuarmos ao Senhor em espírito e em verdade, e termos comunhão, ó Deus, uns com os outros. Nos ajude, Senhor, nos dirija pelo Seu Espírito, nos capacite, Senhor, e nos dê entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e assim frutificarmos para a glória do Seu santo nome. Nos dirija, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Nós estamos dando sequência, então, aqui à nossa escola bíblica. E o título dessa série que estamos estudando é Pequenos Grandes Pecados. Pequenos Grandes Pecados. Veja que tem um trocadilho aí, né? Pequenos Grandes Pecados. Esse é o título da nossa série. Nós já passamos aqui por alguns pequenos grandes pecados. Falamos da mentira, falamos da inveja, falamos da maledicência, né? Falamos semana passada, o Bernard trouxe um assunto, quem lembra o que ele trouxe? Vaidade. Ok, vaidade, um dos pecados do ego, né? Vamos dizer assim. E hoje nós vamos falar, eu escrevi aqui uma palavra estranha para alguns, mas é hiperfania. Alguém tem noção do que significa essa palavra? O que nós vamos falar aqui? Sabe, pastor Marco? Nós vamos falar aqui da soberba. Ou também pode ser orgulho. São palavras sinônimas. Ok? Soberba e orgulho são as mesmas palavras. São palavras diferentes que significam a mesma coisa. Ok? Então, nós vamos falar hoje desse pequeno grande pecado do orgulho. E eu vou usar bastante a palavra soberba, mas você pode entender aí soberba como orgulho, ok? Tem uma frase que eu achei interessante, que eu vi na internet, de um escritor chamado Dedé Martelli. A frase é assim: a soberba é a porta de entrada do fracasso e a sala de espera da ruína. Vou repetir. A soberba é a porta de entrada do fracasso e a sala de espera da ruína. Uma frase bem interessante essa. Curtinha, mas bem interessante. Quando nós estudamos um pouco da história da igreja, nós vamos perceber que ali no século VI, o catolicismo ele estabeleceu aquilo que eles chamam dos 7 pecados capitais. 7 pecados capitais. A palavra capital tem a ver com cabeça. E ali, o Papa Gregório Magno, ele, tomando por base as cartas de Paulo, ele definiu como sendo os 7 principais vícios de conduta. Por que são pecados capitais? Porque seriam pecados que são a base que levam a todos os outros pecados. E aí, o catolicismo estabeleceu os 7 pecados capitais, que são a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a preguiça, a inveja e a soberba. Então, ali no século VI, o catolicismo estabelece essa ideia de 7 pecados capitais. E depois essa lista desses 7 pecados capitais se torna oficial na Igreja Católica lá no século XIII.
através de um documento que os católicos chamam de Suma Teológica. É um resumo onde se define algumas questões. E essa Suma Teológica foi publicada lá no século XIII por um teólogo católico chamado Tomás de Aquino. E essa lista que Tomás de Aquino publicou, essa Suma Teológica que ele publicou, trazia a soberba como o principal pecado que conduz a todos os demais. Então, eu quero pegar aqui a soberba, tendo dado esse panorama histórico dentro do catolicismo, usar esses 7 pecados, pensar aqui a soberba e trazer ele para o nosso contexto, para que a gente consiga entender o que é soberba e como ele se manifesta. Ok? Então vamos lá. Primeiro nós precisamos definir. Eu quero começar a definir a palavra soberba. Vamos definir, vamos entender o que é soberba. A palavra no português soberba, ela vem da palavra latina super bia. Super bia. Que, por sua vez, deriva de uma outra palavra que é super bus, que significa aquilo que é alto, elevado, altivo. Então a gente já começa a ter uma noção aqui de que soberba e orgulho tem a ver com algo que está acima, elevado. Daí, nós já temos a ideia de hiper, que eu coloquei aqui no título. Ó. Porque hiper significa acima. Nós temos, por exemplo, um hipermercado. É um mercado que é hiper, é muito grande. E você tem o supermercado, que é a mesma palavra. A palavra grega para super é hiper, e no latim é super. Então você tem o mercado, que é algo pequenininho, aí você tem o supermercado, que é um pouco maior, e daí você tem o hipermercado, que é algo muito grande, muito alto, elevado no sentido de tamanho, ok? Então a gente começa a perceber que a soberba tem alguma conexão com estar em uma posição elevada, ok? Nesse sentido, dessa posição elevada, estar acima, ultrapassar, a soberba reflete a natureza pecaminosa como um sentimento de superioridade e arrogância. Então, definindo soberba aqui no português claro, soberba é um sentimento ou uma visão que o indivíduo tem dele mesmo, que faz com que ele se eleve e se coloque acima de todos. Por isso que ele é super. Por isso que ele é hiper. Ele está sempre acima. Ok? Um autor chamado Elben Lenz, ele diz algo interessante sobre soberba. Ele diz assim, a soberba tem muitos nomes. E aí ele passa a citar aqui alguns outros nomes, ou sinônimos, né, de soberba. A soberba tem muitos nomes: altivez, arrogância, ostentação, orgulho. Mas também a soberba tem muitos rostos. O orgulho do berço nobre, o orgulho do sobrenome famoso, o orgulho da beleza corporal, o orgulho social, o orgulho cultural, o orgulho nacional, o orgulho religioso, o orgulho carismático, o orgulho do exatamente correto, até o orgulho da humildade. Então, olha que coisa interessante que ele diz.
A pessoa pode ser orgulhosa em várias áreas diferentes. Você pode ter um orgulho social. Você acha que você pertence ou você está em uma posição social de superioridade aos demais. Pelo fato de você ter talvez uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma roupa melhor, uma condição financeira melhor. Isso pode levar você a ser orgulhoso nesse sentido. Ele fala aqui também de algo que nos chama a atenção, o orgulho religioso. Se fala muito aí no círculo teológico de que muitas vezes os calvinistas são orgulhosos, porque foram escolhidos. O que é uma compreensão totalmente errada do que é calvinismo. Porque a doutrina da predestinação da eleição não tem nada a ver com orgulho. Pelo contrário, ela é um golpe no orgulho. Porque ela mostra o seguinte, que eu por mim mesmo não sou nada em ninguém, eu não consigo fazer nada de mim mesmo para agradar a Deus, portanto Deus teve que fazer alguma coisa, porque eu não posso fazer nada. Então ao invés dela despertar orgulho, ela deveria despertar o quê? Humilhação. Então essa é uma compreensão errada do calvinismo, da doutrina da eleição, da predestinação. Nós, como igreja reformadas, devemos ter todo cuidado para nós não cairmos nesse engano, de pensarmos que nós prezamos pela pregação da Escritura, pelo ensino correto da Escritura, pela sã doutrina, logo nós somos melhores e superiores a outras denominações. Não, nós temos que tomar cuidado com isso, porque pode ser que a gente seja tomado de orgulho religioso. E aí o Elben, ele termina dizendo assim, o ser humano nasce e cresce com essa propensão, e há de lidar com ela a vida inteira, pois a cultura secular estimula e favorece a soberba do berço ao túmulo, no lar, na escola, na igreja e na sociedade. Veja o que ele está dizendo é o seguinte, o ser humano está propenso desde o nascimento a ser orgulhoso, e tem algo que amplia esse potencial, essa capacidade do ser humano ser orgulhoso e soberbo. Aí ele trabalha aqui. O ambiente, ele fala a cultura secular, ou seja, a cultura, o que nós vivemos hoje, o mundo. Tudo que nós vemos no mundo, ele gira em torno de quê? Tudo que ele faz é estabelecer situações, trazer ideologias que façam com que os homens aflorem os seus pecados. Não é, veja bem, não é que a cultura leva o homem a ser pecador. Não. O que a cultura faz, ela amplia as possibilidades do ser humano manifestar a sua natureza pecaminosa, que já é desde sua infância. Então ele diz que a cultura estimula e favorece a soberba, desde o berço até o túmulo, ou seja, no lar, às vezes pais estimulam seus filhos a se gloriarem do que têm. Não, você é melhor do que o seu coleguinha lá da escola. O seu coleguinha tem um telefone, o pai dele deu para ele um telefone Samsung, você vai ter um iPhone. O seu amiguinho lá da igreja estuda na escola pública, você vai estudar na escola particular. E assim, dentro do lar, você vai estimulando o seu filho a ficar o quê? Ostentando para o outro. Uma criança, que já tem de criança aí hoje ostentando e exibindo aos outros colegas. Eu tenho mais, eu sou melhor, eu tenho, você não tem. Olha aí. E às vezes isso acontece pelo estímulo dos próprios pais. Na escola existe isso, na igreja pode existir isso. Olha, nós somos reformados, somos sérios. E talvez a gente pode cair naquele engano de dizer assim, vamos tesouro, não se misture com essa gentalha. Né? O restante é crente de terceira classe, nós somos os tops, né? Às vezes, vou até além, às vezes nós pensamos que nós somos reformados, né? E que somos diferentes dos católicos, que os católicos são tudo um bando de pecador miserável que
precisa ser lançado no fogo do inferno. E se tivesse a oportunidade da gente mesmo lançar eles, a gente até faria. Só que a gente precisa lembrar da doutrina da graça. Como eu acabei de dizer aqui. Você só não é católico e só está aqui numa igreja reformada porque Deus te trouxe até aqui. Se Deus não tivesse trazido até aqui, você talvez seria pior do que os católicos. Então toma cuidado com esse tipo de posicionamento. A palavra no Antigo Testamento para soberba, o Antigo Testamento usa várias palavras distintas para se referir ao mesmo pecado. Mas existe uma palavra lá em Provérbios 29, 23, melhor dizendo, Provérbios 11, 2. Vai lá comigo em Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Diz assim: em vindo a soberba, marca aí essa palavra, em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. A palavra aí é a palavra gaon, que significa muitas coisas, entre elas, se elevar, se exaltar, se colocar em uma posição acima e superior aos outros. Essa é a ideia. Significa também insolência, vanglória. O que é vanglória? É uma glória que é vã. Eu me glorio daquilo que é vão, que é vazio. Ok? Se você vai em Provérbios 29, 13, 29, 23, melhor dizendo, você já tem uma outra palavra hebraica aí, que é a palavra zadon, que é da mesma origem de Gaon. Diz aí, Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá. É interessante que essa palavra, uma vez que ela significa altura, é como se o provérbio dissesse assim: quanto mais o homem se elevar, mais feridas ele vai ter quando cair. Ou seja, quanto mais o homem pensa de uma maneira elevada a respeito de si mesmo, mais aquilo vai trazer dano para ele. Você vê em Isaías 9 agora, de 8 a 10, a palavra Gaon aparece aí novamente. Isaías 9, de 8 a 10, diz assim: o Senhor ouviu uma palavra contra Jacó e ela enviou, o Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba, está aí a palavra, Gaon, que em soberba e altivez de coração dizem. Aí nós temos o texto de Isaías dizendo que a soberba é um fruto do coração humano. E como que ela se manifesta aí? Como que essa soberba se manifesta? Verso 10. Os moradores, Efraim e os moradores de Samaria estavam dizendo o seguinte: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Aqui, a soberba está se manifestando como pré-potência. O que é pré-potência? É eu já poder sem saber se eu sou capaz de. Então o povo está dizendo assim: tá bom, o Senhor trouxe a destruição, nós vamos reconstruir. Deixa com a gente que, se os tijolos ruíram, nós tornaremos a edificar com pedras. Se cortar os sicômoros, nós os substituiremos por cedros. E aí Deus olha essa arrogância, esse orgulho do povo e fala assim: quem são vocês? Vocês estão dizendo que vocês podem reconstruir vocês mesmos? Que prepotência é essa?
Que arrogância é essa? Que soberba é essa? Aí a palavra gaona. Oséias 7, 10. Oséias 7, 10 diz assim: a soberba de Israel abertamente o acusa, todavia não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Veja que aqui, irmãos, o texto está dizendo que a soberba, ou orgulho, ela se torna um impedimento para o homem se voltar para Deus. Veja que Oséias está dizendo que Israel se ensoberbeceu abertamente. E a soberba deles grita para eles mesmos que eles precisam se voltar para Deus. Mas, por serem soberbos e orgulhosos, eles se endurecem e não voltam para o Senhor. Porque deixar de ser soberbo, deixar o orgulho, significa descer do palco. Sair da evidência. E muitas vezes esse pecado nos impede de confessar outros pecados, de vir diante de Deus. Porque o nosso coração, a soberba, o orgulho, ela endurece o coração humano. Porque o ser humano, ele vai ter que vir e assumir que ele não dá conta, entendeu? Que ele está pobre, cego e nu. O último texto no Antigo Testamento, Amós 6:8. Amós 6:8. O Senhor dizendo aí que ele odeia a soberba. Amós 6:8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Aqui a soberba está se manifestando no fato do povo ter posses. Veja que o Senhor repete aí duas frases: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos. O fato deles pensarem que eles tinham castelos fortes levavam eles a pensar que eles estavam seguros. Trazendo isso para a nossa realidade, muitas vezes o fato de nós pensarmos que temos algumas capacidades nos leva a nos tornar independentes de Deus. Por exemplo, não tem nenhum problema em guardar dinheiro, em ter uma poupança para momentos difíceis. Inclusive, o ideal é isso. Ok? O ideal é que a gente tenha sempre uma reserva financeira para caso haja algum tipo de imprevisto. Todavia, eu tenho que tomar cuidado com isso para que eu não entenda que pelo fato de eu ter uma reserva financeira, eu tenho o controle da minha vida. Percebe? Então eu tenho que tomar cuidado com isso, porque senão eu me torno prepotente. Eu acho que eu sou suficiente a mim mesmo, e que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu conheço, me basta. E eu preciso tomar cuidado com isso. Então esses foram alguns textos do Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento, existem algumas palavras que são traduzidas como orgulho, mas eu peguei aqui duas bem básicas, porque eu acho que elas captam bem a ideia. A primeira delas é essa aqui que eu coloquei, ó. Hiperfania. Hiperfania. Essa é uma palavra muito interessante no texto grego, porque, como eu disse, hiper ou hiper significa acima, e fania vem de faino, que é brilhar. Ou pode ser traduzido também como aparecer. Opa. Errado aqui.
aparecer. Se a gente entende que hiper é acima, ou alto, poderíamos dizer assim, o hiper aqui, ele dá uma ampliada no brilhar ou no aparecer. Essa palavra, uma tradução literal dela seria assim, o aparecidão. É o super aparecido. O brilhantão. Ok? É essa que é a ideia aqui. Hiperefania significa estar acima de, ser super aparecido, acima de todos, o que brilha mais que os outros. Essa é a ideia de hiperfania. Então veja que o soberbo, o orgulhoso, ele se vê acima de todos. Ele se vê melhor do que todos. Ele se vê como o mais importante de todos. Então ele sempre vai querer ter atenção. Porque se ele se vê como o mais importante, o que mais brilha, ele não aceita ser negligenciado. Então ele vai sempre depender da opinião dos outros. Ele vai ser sempre dependente que os outros estejam vendo ele, estejam elogiando ele. Porque quanto mais ele recebe esse elogio, mais ele vai inflando. Mais ele vai elevando-se, elevando-se, elevando-se. Ok? Essa é a primeira palavra, hiperfania. A segunda palavra, uma palavra até feia. Que é a palavra anazoneia. Anazoneia significa presunção ou uma arrogância que leva a pessoa a superestimar ela mesma e rebaixar os outros. Anazoneia é aquela ideia seguinte, 3 para mim, 0 para você. 5 para mim, 0 para você. Eu sempre, não, eu sou super, não, eu sou melhor. Não tem ninguém aqui mais que, não, ninguém nunca vai conseguir chegar no meu nível. Então eu sou o melhor, eu mereço respeito. É tudo eu que tenho que fazer, porque ninguém vai fazer igual eu faço. Então tem que ser eu. Eu não tenho paciência com mais ninguém, tem que ser eu. Então eu superestimo. A anazoneia é uma presunção, uma arrogância. É uma atitude, é um pecado que me leva a pensar que eu estou lá em cima, no pedestal. E os outros estão lá embaixo somente me assistindo. Ok? A palavra o soberbo, o substantivo soberbo, né? O indivíduo soberbo é aladzon. Aladzon é aquele que faz de si mais do que é. E é interessante algo, irmãos, que nem sempre o orgulhoso ou soberbo tem razões para ser orgulhoso. Às vezes, tem pessoas que são orgulhosas e pensam que sabem muito, mas são conhecedores fragmentados. Ela pensa que ela sabe tudo, mas quando você vai ver mesmo, ela não sabe nada. Ela pensa que tem muita grana, mas quando você vai ver, ela... É aquela pessoa que tem um iPhone, mas não tem internet. Entende? Tem um iPhone, mas não tem internet. Chega lá com um iPhone Pro Max, sei lá. Primeira coisa que ela pergunta, que todo lugar que ela vai, qual que é a senha do Wi-Fi? Porque tem um iPhone, mas não tem internet. Percebe? Você tem, essa aqui vocês vão gostar. Você tem uma sala desse tamanhozinho e tem uma televisão de 90 polegadas. Você fica assim, cego. Vai ter que usar óculos. Era só pesquisar a distância. Qual é a distância do sofá
e a parede que eu quero colocar a televisão? Existe essa conta, sabia? Vocês sabiam que existe essa conta? Que você calcula qual a distância entre o sofá e a parede que você vai colocar a televisão, e aí você define o tamanho da polegada? Então, às vezes, na sua casa, caberia aquela de 32 e ia ficar top. Mas não, você tem que comprar de 90. Então, a gente começa o quê? Às vezes, a soberba, o orgulho, pode acontecer com pessoas que não têm nada e não são nada. E pensam de si mais do que convém. A palavra alazonia e hiperefania aparece em Romanos 1, 28 a 30. Quando Paulo vai falar que os homens, porque desprezaram a Deus, Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Veja que aqui, olha, veja bem, nós já falamos que alguns pecados são da língua, tem pecado dos olhos. Aqui, Paulo está falando que essa lista de pecados são pecados da mente. São mentalidades reprovadas. Diz assim, Romanos 1, 28 a 30. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental, está vendo aí? Guarda aí. A uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí, que coisas inconvenientes são essas? Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, e agora sim, ó, soberbos, hiperefanos aqui, o aparecidão, e presunçosos, aladzona. Então veja que esses são pecados da mente, uma mente reprovada, um estado mental que não provém de Deus. Veja que Paulo coloca aí 3 palavras que têm a mesma relação ao final do verso 30. Insolente, soberbo e presunçoso. Essas 3 palavras têm a mesma conotação. Agora, em 2 Timóteo, aparece também essas 2 palavras, alazoneia e hiperefania. 2 Timóteo 3, de 1 a 2. Nós já conhecemos bastante esse texto. 2 Timóteo 3, de 1 a 2 diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, agora sim, alazonia, jactanciosos, se orgulham de si mesmos, vivem se jactando, vivem se vendendo, pensam que são a última Coca-Cola do deserto, a cereja do bolo, essas coisas. Jactanciosos, arrogantes, hiperefania está aqui, arrogante. Então veja que o orgulho e a soberba são marcas da apostasia, são marcas do tempo da apostasia, quando os homens iriam abandonar, como é que eu posso dizer? Quando os homens vão abandonar por si mesmos, voluntariamente, o conhecimento da Escritura. Ok? Jesus usa a palavra hiperefania quando, lá em Marcos 7, de 20 a 23, quando ele vai falar a respeito dos alimentos impuros e alimentos puros. Então, sendo questionado sobre alimentos puros e impuros, Jesus então declara todo o alimento puro. E ele vai dizer por que ele vai declarar todos os alimentos puros. Lá em Marcos 7, 20 a 23, Jesus vai dizer assim: porque isso, o que sai do homem, é o que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e agora sim a soberba, hiperefania. Então veja que Jesus está dizendo que todos esses pecados e a soberba e o orgulho que nós estamos falando aqui procedem de dentro do homem. Veja que o que Jesus está ensinando é que o problema do homem não é o que está fora dele, o problema do homem é o que está dentro dele. Ou seja, o nosso problema, o meu problema, o seu problema, não é o outro,
Não é o diabo, em muitas vezes, na maioria delas, mas o problema somos nós mesmos. Porque o nosso coração produz toda espécie de pecado. Por isso que nós precisamos nascer de novo. Ser regenerados, ser transformados, ser redimidos, ser mudados. Então essa é a origem de todo o pecado, nós já falamos aqui, e a soberba tem essa mesma fonte, o coração humano. Quando você vai em 1 de Pedro 5, verso 5, 1 de Pedro 5, verso 5, a palavra hiperefania aparece aí novamente, quando Pedro vai se dirigir aqui aos jovens. Pedro vai dizer assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, ele diz aí. Porque Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos hiperefanós, aqueles, os aparecidões. Deus resiste, contudo, aos humildes, concede sua graça. Então Deus põe resistência, Deus põe bloqueio aos soberbos. Mas ele abre as portas da graça para os humildes. 1 de João agora usa a palavra ladizoneia, traduzida aí como soberba. 1 de João 2, 15 a 16. 1 de João 2, 15 a 16 diz assim, texto também muito conhecido nosso, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, aí ele vai e descreve aqui, o que há no mundo? Primeiro, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, segundo, e a soberba da vida. E ele diz, estas coisas não procedem do Pai, mas sim do mundo. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, que a palavra soberba aí é a ladizoneia, não procede de Deus, mas procede do mundo. E aqui a ladizoneia tem a ideia de que é um orgulho, uma soberba que se manifesta, levando o indivíduo a pensar que ele pode moldar a sua vida sem Deus. Eu posso dirigir a minha própria vida sem necessidade de Deus. Eu posso resolver os meus problemas. Eu posso resolver todas as minhas questões sem Deus. Isso é a soberba da vida. É a prepotência, é a arrogância de pensar que eu me basto em mim mesmo. Eu me basto e eu sou capaz. Deixa comigo, eu não preciso de ninguém, muito menos de Deus para resolver as minhas questões. Eu dou conta e pronto, acabou. Ninguém se intromete na minha vida, não me ofereçam ajuda, eu não quero ser ajudado. E Deus, eu não quero que você se intrometa aqui. Aqui quem resolve sou eu. E isso é uma arrogância, uma prepotência. Por quê? Porque nós e qualquer ser humano sem Deus não existe. Não foi isso que o primeiro casal enfrentou ali? Já não estava presente a ladizoneia no primeiro casal? A gente não quer depender de Deus para Deus dizer para a gente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E aí brotou ali a concupiscência da carne. Ah, eu quero, eu desejo. Eu olhei a concupiscência dos olhos, esse fruto parece tão bom. E o resultado disso foi a soberba, o orgulho, a ladizoneia. Se eu posso comer do fruto e me tornar conhecedor do bem e do mal, assim como Deus, isso significa que se eu passar a conhecer o bem e o mal, assim como Deus, eu não preciso de Deus para ditar o que é bem e mal para mim. Então eu mesmo posso ser a minha régua, o meu critério para definir o que é bom para a minha vida e o que não é bom para a minha vida. Então eu digo o seguinte, Deus, a partir deste momento, eu não quero mais você, e quem dita as regras da minha vida sou eu mesmo. O orgulho leva a isso. Se nós observarmos, quando nós lemos as histórias a respeito de Satanás, nós vamos perceber que Satanás era
bonito, belo. E aí, em determinado momento, o que aconteceu com ele? Ele se orgulhou daquilo que ele era e daquilo que ele fazia. Nesse exato momento, ele quis se colocar no lugar de Deus. Porque todo orgulhoso e soberbo é essa posição que ele quer alcançar. Porque se ele quer alcançar um lugar de maior destaque, ele precisa tirar Deus desse lugar. Porque o lugar de maior destaque é Deus. É ocupado por Deus. O alto e sublime trono é ocupado pelo Eterno, pelo soberano de toda a terra. Mas o orgulhoso quer retirar Deus de lá e assentar ali para ele ditar as regras para a sua própria vida. Então veja quão terrível é esse pecado. Tiago 4, agora, o último texto do Novo Testamento, Tiago 4, 14 a 16, Tiago vai usar aí novamente a palavra anazoneia. E ele vai traduzir aí como arrogância. Tiago 4, de 4 a 16. Do 14 a 16, melhor dizendo, né? 4, 14 a 16. Pegando aqui o contexto, Tiago fala antes aí do verso 14, de que os homens não poderiam dizer assim, olha, amanhã iremos e faremos tal coisa. E aí Tiago vai chamar isso de soberba. E ele vai dizer assim no verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã? Espera aí, o homem pode saber o que vai acontecer amanhã? Não. Então como você pode chegar e dizer assim, ó, amanhã farei isso, isso e isso? Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem o controle do amanhã. Aí ele diz, que é a vossa vida? Ou seja, quem sois vós para dizer, para falar, emitir juízo sobre o amanhã? Quem são vocês? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Espera aí, vocês são como um vento. O ser humano é um vento, é um sopro. Passou aqui agora, depois já se vai. Frações de segundo. Como assim? Se vocês são como neblina que aparece no instante e logo se dissipa, quem são vocês para dizer o que vai acontecer amanhã? Ele vai fazendo esse caminho. Verso 15. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser. Agora sim. Ora, amanhã, se Deus quiser, eu vou acordar. Amanhã, se Deus quiser, eu vou ir trabalhar. Quem sou eu para definir o amanhã? Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Veja que ele usa aqui a palavra arrogante, a expressão arrogante, arrogantes pretensões. Que significa o quê? Querer o homem ter o lugar de Deus para definir o que ele vai fazer, o que ele vai deixar fazer amanhã. Em outras palavras, é ter o controle do tempo e da história nas mãos. Só Deus pode ter isso, irmãos. Não tem como. Não tem como, só Deus pode ter isso. Então essas são algumas palavras e nós vimos que isso causa muito dano. Tanto para a pessoa, quanto para aqueles que estão no convívio com ela. Qual é a solução para a soberba e para o orgulho, para a altivez, para a arrogância? Só a Bíblia prescreve o remédio. É humildade. O oposto do orgulho é a humildade. Humildade. Interessante que a palavra humildade vem do latim humilitatis, que significa pequeno, pequenez, modéstia. Veja o contraste. Se soberba é o super, é o hiper, é o que está acima, elevado, é o que brilha muito, é o que é grandão.
é o aparecidão, humildade diminui ele. A humildade põe ele como somente um pequeno fragmento, um pequeno grão de areia em um universo imenso regido por Deus. Então, o remédio bíblico para a arrogância, a soberba, é a humildade. Interessante que a palavra humildade no texto grego, aí ela dá uma pancada em hiperefania. Volto a dizer, se hiperefania é o altão, é aquele que pensa muito elevado a respeito de si mesmo, a palavra grega para humildade é tapeinofrosine. Tapeinofrosine, que é rebaixar a si mesmo. Veja que o orgulho e a soberba é elevar a si mesmo. Humildade é rebaixar a si mesmo. Esse é o ponto. E aí eu gosto, de lembrar, eu sempre gosto de trazer essa lembrança, que para mim João Batista se torna um exemplo assim muito interessante sobre humildade no Novo Testamento. Tanto no que disseram a respeito de João Batista, quanto no que ele disse a respeito dele mesmo. Por exemplo, lá em João 1, 6 e 8, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aí o verso 8 diz assim: ele não era a luz. Se hiperefania é o que está brilhando no máximo, a Bíblia já começa dizendo aqui, João não era a luz, mas ele veio para testificar a respeito da luz. E nós, como cristãos, precisamos aprender isso aqui. Nós não somos a luz. Nós viemos para testificar a respeito da luz. Aí lá no capítulo 3, verso 30 do Evangelho de João, o João agora dá o exemplo de humildade. Ele diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Em outras palavras, se tem alguém aqui que tem que aparecer, é Cristo. Se tem alguém aqui que tem que brilhar, é Cristo. Se tem alguém aqui que tem que ser elevado, é Cristo. Então, que ele cresça, que ele tenha a hiperefania, que ele seja o aparecidão. Agora, que eu seja diminuído, que eu seja rebaixado, que cada vez mais, à medida que Cristo avance em mim, eu me diminua cada vez mais. Quanto mais Cristo brilha, menor o crente é. Quanto mais Cristo aparece, menor o homem é. Essa é a ideia. Romanos 12, 3 diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Provérbios 29 e 23, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Em vindo a soberba, Provérbios 11, 2, em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Salmo 138, verso 6, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe. Em outras palavras, o Senhor está perto dos humildes, mas está distante dos soberbos. E por fim, Filipenses 2, 4, dando um exemplo aí de humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, a humildade retira o eu do centro e coloca o outro no centro. Ok? Então esse é o pecado da soberba, do orgulho, arrogância, prepotência, pretensão, altivez. São palavras sinônimas para esse pecado. Um pecado que elevou o coração do homem no jardim, no paraíso, levou o homem a dar um salto para fora de Deus. Agora imagine nós, que não estamos no paraíso, tendo em vista que o homem, o primeiro casal, estava no paraíso, portanto,
ali eles eram inocentes no sentido de que eles podiam escolher obedecer a Deus e também podiam escolher não obedecer a Deus. Mas o orgulho, a soberba, a altivez conduziu eles a tomar uma decisão que trouxe morte para todo mundo. Ao passo que a humildade do segundo Adão trouxe vida àqueles que escolhem permitir que o Cristo brilhe e que o cristão diminua. Que Cristo brilhe, que o cristão diminua. Então esse é o pecado da soberba, irmãos, terrível, terrível. E aí eu abro aí para perguntas, acréscimos, fiquem à vontade. Se alguém tiver. Uhum, uhum, perfeito. Perfeita colocação. É interessante, como nós vimos no começo aqui, que é possível até ter orgulho da humildade. Sabe aquela pessoa que fala assim, pastor, não, eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Às vezes, por detrás dessa fala, já está o orgulho. Quando, na verdade, a humildade, ela não expressa. É como se a humildade, diferente do orgulho e da soberba, que leva à fala, ao aparecimento, a humildade leva ao esconderijo. O humilde não fica saindo, não sai por aí dizendo que é humilde. Ele simplesmente é e pronto, acabou. Ele não sai por aí dando explicação, tá vendo como é que eu sou humilde? Olha, eu sou humilde, tá vendo? Olha. E aí a gente precisa dizer aqui também que humildade não tem nada a ver com pobreza não, tá? As pessoas às vezes confundem humildade com pobreza. Eu sou humilde, pastor, se eu tivesse um carro, as coisas iam ser muito mais fáceis para mim, mas eu quero ser humilde, então vou continuar andando de ônibus. Ah, pastor, eu queria ter uma casinha melhor, mas eu prefiro continuar nessa aqui de pau a pique mesmo, de lona, tá tudo certo, porque eu quero ser humilde. Irmãos, não tem humildade e pobreza são coisas totalmente diferentes. É possível ser rico e humilde. O próprio Cristo era assim. É possível ser rico e humilde, assim como é possível ser pobre e orgulhoso. Percebe? Pobreza não tem nada a ver com dinheiro. Tem pessoas ricas que são pobres. Então a gente precisa tomar cuidado também para falar assim, não, eu vou manter uma vidinha pobre, porque eu não quero mostrar para os outros que eu sou melhor. Não, o fato de você ter algo pode levar você a se tornar um arrogante, mas não significa que você tem algo que você já é arrogante. Precisa ter esses cuidados, tá? Boa, perfeito. Sim, sim. É como se você pegasse um exemplo disso, pastor Marco, o apóstolo Paulo, uma das mentes mais brilhantes do cristianismo. Conhecedor
da doutrina da graça, um homem que sistematizou, claro, pelo poder do Espírito Santo, o Antigo Testamento junto à pessoa de Cristo. Aí você pega Paulo e ele chega e diz assim: eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores. Esse é um exemplo que o pastor Marco está falando. O homem que tinha tão conhecimento, ele chegou em Corinto e diz assim: pois eu decidi saber nada entre vós, senão a Cristo crucificado. Então, bem colocado. Ser humilde não significa não ter posses e não ter bens, também não significa não ter conhecimento. Ser humilde não é sinônimo de ser analfabeto. É totalmente diferente. Ok? Então a gente precisa ter essa dimensão também. Mais alguém? Perguntas? Acréscimos? Não? Então vamos orar e encerrar por hoje a escola, mas nós daremos sequências aí aos nossos serviços de domingo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te damos graça por mais um dia, por mais uma EBD que o Senhor tem nos dirigido e tem nos dado, Senhor, a aprendermos mais da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos ajudar quanto a este pecado e estes pecados que estamos trabalhando aqui, Senhor. Nos ajude, Deus, nos livre, sonda os nossos corações, ó Senhor. E onde houver algo que não pertence a Ti, Senhor, que não se enquadra naquilo que é característica de Cristo, que nós possamos, ó Deus, ser purificados, transformados para a glória e louvor do Seu santo nome. Nos ajude, Senhor, pelo Seu Espírito a sermos santos, a confessarmos, ó Deus, os nossos pecados a Ti, para sermos perdoados, limpos e sermos transformados dia após dia à imagem e semelhança de Cristo. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.